Ex-me traiu com o primo dela e esperava saísse impune. Vou garantir que não. Vamos começar esta história dizendo que isso aconteceu há 12 anos. Agora, estou felizmente casado com 3 filhos e não me arrependo absolutamente de nada. Estive com minha ex por 3 anos. Eu tinha notado que ela estava sendo extremamente controladora. Esperava que eu desse todos os pequenos detalhes do meu dia e contasse a ela minha agenda com antecedência, e se eu me desviasse disso, ela ficaria muito chateada. Ela atribuía isso apenas a sentimentos ruins que estava tendo e ignorava isso como sua paranoia por relacionamentos anteriores de infidelidade. Eu nunca a traí nem dei motivos para agir assim. Parecia inapropriado para minha noiva agir dessa forma. Agora é aí que a história fica interessante. Depois que ela pediu minha agenda para fazer planos, já que a minha costumava ser mais agitada do que a dela, percebi que ela estava mandando mensagens para alguém. No meu ramo de trabalho, se eu trabalhasse mais de 40 horas, tinha capacidade de tirar folgas quando quisesse, desde que o trabalho fosse concluído posteriormente. Eu era muito amigo do irmão dela e ainda sou. Rimos disso até hoje, e ele costuma lembrá-la disso. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que queria fazer algo especial para ela um pouco antes do nosso aniversário para garantir que fosse uma surpresa especial. Ambos trabalhavam na mesma fábrica de fabricação. Ele era um fabricante e ela uma gerente de expedição. Ele foi gentil o suficiente para me passar o horário dela. Aí é onde a discrepância se encaixa. Sem o meu conhecimento, ela estava deixando de fazer horas extras. Ela trabalhava 12 horas de segunda a sexta, com exceção da quarta-feira, quando ela só trabalhava meio-dia. Ela havia começado a tirar as quartas-feiras de folga logo na época em que começou a ficar extremamente controladora. Felizmente para mim, eu tinha acumulado vários dias de folga, então tirar uma quarta-feira de folga para mim não era um problema. Passaram-se alguns dias e chegou a quarta-feira. Coloquei minhas roupas de trabalho e saí para o trabalho. Eu esperava que ela também saísse, já que nosso complexo de apartamentos tinha 2 saídas na mesma estrada, e eu conseguia ver diretamente de um shopping center, então estacionei meu carro perto dos fundos e esperei. Depois de cerca de 1 hora, notei um Mustang vermelho muito específico com um decalque específico na janela traseira. Era o primo dela por casamento. Também fiz o que pude para pegar um laptop antigo, que mantínhamos em nossa mesa em uma área de escritório com visão completa da sala de estar, porta do quarto e banheiro, além da cozinha. Configurei-o para acesso remoto e configurei para me alertar quando a webcam detectasse movimento. Dando a ela o benefício da dúvida, pensei que ele poderia estar deixando algo ou vindo para ajudá-la com algo, como a família dela faz às vezes. E, claro, uma mensagem chegou, então acessei remotamente meu laptop. Ele entra pela porta sem perder tempo, ela desabotou a camisa dele e começa a beijá-lo. Criei um link de URL para transmissão ao vivo. E, enquanto eles estavam ocupados, tínhamos um grupo de mensagens de família e um grupo de mensagens de amigos. Ambos faziam parte, mas, naquele momento, estavam indisponíveis e não olhavam para os telefones. Eles nem esperaram, eles poderiam ter ido para o quarto, mas não, decidiram se envolver ali mesmo no sofá. Enviei o link para o grupo de amigos e o grupo de mensagens da família. Em questão de minutos, estava recebendo ligações sem parar de amigos e familiares. Não havia como voltar atrás. Ela estava sendo bombardeada, mas estava ignorando o telefone. Não foi até a 4ª ou 5ª chamada que eles decidiram fazer uma pausa. Para contextualizar, o estado em que moro permite a gravação de propriedade pessoal, independentemente da ocupação. Eu era o único no contrato de aluguel, ela não podia estar no contrato devido ao seu mau crédito. A ligação que ela atendeu era da mãe do primo com quem ela estava envolvida. Ela atende o telefone no viva voz, e juro, as primeiras palavras da mãe dele foram para parar de se envolver com o meu filho. Ambos ficaram rígidos, e ela começou a gaguejar, dizendo, "O que você está falando?" etc. A mãe então revelou que havia uma transmissão ao vivo deles enviada por mim para a família dela. Ela pegou todos os travesseiros do sofá e se cobriu. O primo cambaleou, tentando colocar suas calças e sapatos, apenas para tropeçar e bater a cabeça na minha mesa de centro, deixando uma marca. Nesse ponto, eu já tinha ido para a frente do complexo de apartamentos. Estava lá para receber o adúltero quando saísse da saída da frente.
Ele congelou e começou a chorar, pedindo desculpas profusamente. Não vou mentir, o que aconteceu depois não foi meu melhor momento, e eu teria quase tido problemas legais se ele não estivesse invadindo propriedade privada. Digamos apenas que fiquei com matá-la por 6 semanas, e ele não apareceu em fotos de família por meses. Subi para o apartamento, onde ela estava agora completamente vestida e chorando inconsolavelmente. Perguntei se era ranho ou esperma em seu rosto. Em seguida, disse a ela para não responder porque tanto fazia. Dei a ela 1 hora para retirar todas as suas coisas, pois, novamente, tudo no apartamento era meu, exceto roupas, maquiagem e alguns utensílios de cozinha. Sua mãe não deixou ela morar com ela, pois estava cheia de vergonha. O mesmo aconteceu com seus irmãos, e a mãe do primo expulsou o filho dela. O rumor se espalhou rapidamente em nossa cidade, e, para usar palavras simples, ela estava fora dos limites. Esposa trai o marido, abusa dos filhos e mente no tribunal, aproveite o fato de não ter mais seus filhos. Não tenho um diálogo concreto para esta história, pois isso aconteceu cerca de 4 anos atrás, e eu praticamente quero esquecer disso. Agora, um pouco de contexto. Minha mãe não é exatamente a melhor pessoa do mundo, costumava nos abusar, a mim e a minha irmã, tanto fisicamente quanto mentalmente, principalmente mentalmente. Evitava responsabilidades em casa e também decidiu trair meu pai com vários homens cerca de 13 anos atrás, e nunca parou. Quando meu pai descobriu isso, ele simplesmente parou de dormir no mesmo quarto e parou de ser afetuoso com ela. Ele ficou com ela por nossa causa, minha irmã e eu, e decidiu nos criar basicamente sozinho, já que a mãe estava sempre fora com seus parceiros. Minha mãe costumava simplesmente chegar em casa para comer, dormir e nos machucar. O resto do dia ela alegava estar trabalhando horas extras. No entanto, todo o dinheiro que ela ganhava era guardado para si mesma, e meu pai tinha que fazer horas extras de verdade para cuidar de nós, e ele estava cansado de não receber ajuda. Aqui é onde começa o plano de vingança do meu pai. Ele ficou em silêncio por muito tempo, conciliando o trabalho e a paternidade muito bem, mas, ao mesmo tempo, ele estava coletando todas as evidências que podia sobre minha mãe traindo, bem como evidências de abuso contra mim e minha irmã, e também continuou nos apoiando, nos ensinando a nos defender e a nos apoiar mutuamente, nos ajudando a entender o quão ruim era o comportamento da mãe e que não precisávamos justificar seu tratamento ruim apenas por ser nossa mãe. Ele continuou sendo a melhor pessoa que podia por cerca de 10 anos, até que minha irmã e eu éramos suficientemente velhas para testemunhar no tribunal. Então, imediatamente depois disso, ele pediu o divórcio e conseguiu muito facilmente, já que minha mãe continuava mentindo sobre como ele estava me maltratando e maltratando meus filhos, mas, é claro, ele tinha provas de que ela estava traindo e sendo a agressora. Então eles se divorciaram. Mas o plano não terminou aí, já que ele queria que nós morássemos com ele. Meu pai saiu de casa imediatamente após o divórcio, e 2 semanas depois, eu me mudei com ele. Minha irmã ficou com a mãe. Pulemos alguns meses até a data do tribunal para discutir a custódia das crianças. Cerca de 6 meses antes, minha mãe mentiu dizendo que eu morava com ela para que pudesse receber o dinheiro da pensão alimentícia asterisco, mas quando chegou a data do tribunal, minha irmã e eu testemunhamos contra ela, explicamos o quão péssima mãe ela era, etc. E eu disse que estava morando com meu pai há meses, contrariando o que minha mãe havia dito. Claro que ela queria se fazer de vítima com mentiras, que refutamos. O juiz não estava aceitando, e disse a ela que ela precisava parar de mentir, pois estava sendo multada por mentir a uma autoridade judicial. Claro que ela perdeu a custódia e foi obrigada a devolver o dinheiro da pensão alimentícia para nós. Agora ela vive sozinha e às vezes tenta jogar a carta do "me perdoem, sei que fiz errado" conosco apenas para pedir dinheiro logo depois, mas nenhum de nós quer vê-la novamente. Não é exatamente uma vingança maciça, doce e maléfica, mas depois que eu contei ao meu pai sobre esse fórum, ele me disse para postar a história. Espero que ela realmente pertença aqui. Asterisco a questão da pensão alimentícia. Em meu país, quando os pais se divorciam, é o outro pai que dá dinheiro àquele que tem a custódia das crianças. Chamamos esse dinheiro de pensão alimentícia. Mas, neste caso, em que ambos os pais têm apenas uma criança sob seus cuidados, eles não recebem nada um do outro. Minha mãe disse que tinha ambos nós para conseguir dinheiro do meu pai, mas isso era uma mentira.